Bom dia, que a graça de Jesus seja com todos. Hoje eu amanheci o dia, acordei agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de fazer diferente, de mudar aquilo que eu não gostei de ter feito ou de ter deixado de fazer no dia de hoje, de ontem. E é por isso que eu agradeço a Deus, porque Ele é tão bom, Ele é tão incrivelmente bom. E hoje a minha leitura foi em Isaías 29, tá? E Isaías 29, com especial atenção a partir do verso 17. E nessa passagem, Deus, ele fala a respeito do juízo que viria, as profecias que viriam contra o povo de Judá por causa da idolatria e por causa da dureza de coração. Pela dureza de coração deles, os cercos da Síria, da Babilônia, demoraram muito tempo. E por causa disso, eles viviam em fome, em pestes, eles viviam doentes, e depois eles foram conquistados e mandados ao cativeiro. Mas, ainda que Deus tenha cumprido essa profecia, porque Deus é fiel, e essas profecias, elas foram, essa palavra do cativeiro, ela foi dada inicialmente lá no Pentateuco, pela boca de Moisés. Deus mandou Moisés falar isso para o povo. O que aconteceria se eles se desviassem do caminho. Mas, ao mesmo tempo, Deus traz uma palavra de convite ao arrependimento. Deus faz uma palavra Ele traz uma palavra de consolo, de esperança. Olha, tudo isso está acontecendo. Isso é para tratar aqueles que são duros de coração. E depois ele traz aqueles que praticam a iniquidade, eles se voltarão ao Senhor, eles se arrependerão. Então, muitas vezes a gente está passando aí por muitas dificuldades, a gente olha e a gente não vê o final do túnel, a luz no final do túnel. Parece que aquele túnel escuro nunca vai passar. Mas ainda assim Deus fala que sim, vai ter uma luz no túnel, vai ter uma luz, essa luz vai aparecer. A gente precisa perseverar, mas a gente também precisa atentar para aquilo que Deus quer corrigir na gente, porque Deus não é sádico, Ele não quer torturar ninguém. Jesus falou que se a gente, sendo mal, sabe dar coisa boa para os nossos filhos, que dirá Deus, nosso Pai do céu, que é perfeito e que Ele é a fonte de todo amor. Então, a gente precisa olhar para dentro da gente e falar assim, o que ainda precisa ser consertado, que ainda não foi e que isso não está passando. E aí a gente pergunta ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz para a gente, ele traz a nossa memória, ele vai botar na sua mente uma situação e você vai entender que houve um erro ali, que houve uma palavra, que houve alguma coisa e que ou você precisa se arrepender disso, confessar, se arrepender e pedir para realinhar, ou você precisa liberar um perdão para algo que pode parecer naquele momento ou agora imperdoável, mas Jesus perdoou aqueles que o estavam crucificando, aqueles que o estavam matando, assim como Estevão. Ele perdoou no momento. Então, se Jesus foi capaz de perdoar, nós também temos que ser, porque nós precisamos ser a imagem de Cristo. É para isso que a gente está aqui na Terra. Então, se você está passando por algum tipo de situação que não parece passar, o deserto está longo demais, pergunta para o Senhor o que precisa ser trabalhado dentro de você. E aí o que precisa ser trabalhado dentro de você, trabalhe. Se o Espírito Santo falar, não resiste. Não resiste, porque enquanto isso não for tratado, o deserto não vai passar. Então eu venho agora orar. E eu peço, Senhor, que o Senhor mostre para cada uma pessoa. Mostra, Pai, aquilo que nós precisamos tratar. O que o Senhor está nos mostrando que nós precisamos ser tratados. E que não haja resistência, que não haja orgulho, que não haja desculpas. Mas que nós possamos ter um coração submisso, que nós possamos ter um coração devotado a Ti, que o nosso amor por Ti
supere todas as desculpas e que nós venhamos a ser completos em Ti. E que nós possamos viver todas as promessas de restauração que o Senhor tem para nós, porque o Senhor é bom e os teus planos para nós, os teus pensamentos sobre nós são de bem e não de mal, para nos dar o futuro que nós esperamos. E eu já te agradeço por tudo isso que o Senhor vai fazer, eu já te agradeço pelo cumprimento das tuas promessas nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Gente, um beijão para vocês, fiquem na paz e vambora!